Eu me sinto bastante à vontade. Eu ainda falei com a irmã Orli, eu me sinto em casa com vocês. Eu fui muito bem acolhida, tenho pouco tempo com vocês, mas eu me sinto em casa. O meu nome, para aquelas que não me conhecem, é Eliette. Eu sou casada com o Márcio, o filho mais bonito da dona Leonilda, tá? Ela tem outros, mas o mais bonito é o meu. E eu congrego na igreja de Jardim Botucatu, em São Paulo. Nós temos um filho de 15 anos, o Miguel, e nós servimos ao Senhor ali. E eu agradeço muito às irmãs pela confiança, agradeço pelas orações. Foi muito bom hoje no grupo olhar as irmãs escrevendo lá, estou orando por você. Nós precisamos, porque nós somos pó, né? Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Então, foi muito bom vivenciar isso com as irmãs. E Deus fala, irmã Orli. Quando a irmã citou esse hino 314 e o outro também, que fala sobre andar na luz, e o outro hino, a irmã tem, na última estrofe, fala, vou seguindo o caminho da luz. Então, nós vamos abrir em Lucas 18, de 35 a 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó... As irmãs estão me ouvindo bem? Tá dando. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E, ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu quero orar mais uma vez, irmãs, com vocês. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por essa noite, nós pedimos a Ti, ó Deus, por esse momento em que nós vamos estar em volta da Tua palavra, nós precisamos da Tua unção, do Teu poder derramado sobre nós. Ó Deus, que a Tua voz seja soada nesse lugar, que o Senhor nos dê, ó Pai, entendimento da Tua palavra e compreensão para as nossas vidas. Nós te louvamos e nos colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, a essa altura dos acontecimentos, o ministério de Jesus aqui na Terra, ele estava terminando, em 8 dias. Jesus estava indo a Jerusalém, onde ele seria preso e seria crucificado. Diante de um apelo desesperado, Jesus se depara com um homem cego, mendigo, à beira do caminho. Essa era a nossa história, né? Um dia nós estávamos cegas, não compreendíamos, não enxergávamos o nosso pecado, e mesmo nós que nascemos num lar cristão, né, que muitas das vezes a gente acha que é mais limpinha do que os outros, mas um dia o Senhor precisou nos fazer enxergar o pecado no nosso coração, a situação que nós estávamos para nos render a Ele. Um dia também nós éramos mendigas porque nós nos alimentávamos do lixo desse mundo. Cada uma de nós sabe qual o alimento que nós trazíamos para dentro de nós na época que nós não tínhamos o Senhor Jesus. À beira do caminho, porque estar à beira do caminho não é estar no caminho. Jesus, lá em João 14,6, diz que Ele é o caminho. Então, nós estávamos à beira do caminho, não no caminho. E essa história é a história da vida de cada um de nós no passado. Mas um dia, o Senhor abriu os nossos olhos e nos fez enxergar a luz de Jesus. E Efésios 2:1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E nesse momento, agora eu quero aproveitar. Se tem alguma de vocês aqui que não conhece Jesus, a sua condição é essa: de cega, de mendiga e estando à beira do caminho. O Senhor Jesus quer trazer para a tua vida luz. Ele quer trazer para a tua vida a clareza de quem Ele é.
E você pode fazer essa situação mudar a partir de hoje. É só você conversar com alguém que te trouxe e te enviou esse convite. Então, fica aqui o apelo, rapidinho, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre a nossa situação como mulheres de Deus, que já temos a nossa visão aberta, que já tivemos a nossa visão transformada pelo Senhor. Quais as lições que nós podemos aplicar para a nossa vida? E eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre algumas atitudes desse homem que, mesmo ele estando na escuridão, ele demonstrou para nós. Eu lendo o texto, eu percebi que ele demonstrou humildade, porque ele pediu o quê? Misericórdia ao Senhor, né? Compaixão. Ele demonstrou coragem, porque ele não se abalou com as atitudes da multidão. Ele demonstrou persistência, perseverança, iniciativa, fé. E quando eu penso nessa situação, como ele não tendo os olhos dele iluminados, eu pergunto, e eu, estando na luz, eu tenho demonstrado todas essas atitudes, todo esse traço de caráter que o mundo espera que eu tenha? Essa é a pergunta que cada uma de nós deve fazer para nossas vidas. Eu tenho vivido como uma cristã que tenha os seus olhos iluminados, ou eu tenho vivido um cristianismo arrastado? Porque muitas das vezes, irmãos, nós vemos cristãos rastejando, e isso é triste, é muito triste, porque o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundante. E sabe por quê? Que falta em nós, muitas das vezes, a empolgação, o entusiasmo que nós vemos na vida desse homem. Mais para frente, nós vamos ver a atitude dele quando ele viu que era Jesus. Quando ele viu que era Jesus e Jesus o chamou para estar na presença dele, o que ele faz? Ele lança de si a capa, ele tira o empecilho que estava sobre ele, ele levantou-se de um salto. Lá no relato de Marcos a gente lê dessa forma, aqui Lucas está diferente, mas ele, em Marcos ressalta que ele levantou em um salto e foi ter com Jesus. Muitas das vezes, irmãs, o que tem nos faltado é essa empolgação, esse entusiasmo para estar na presença do Senhor. Nós estamos voltando muito os cultos agora, né? Estamos começando com a ceia, mas ainda tem irmãos que não foram na presença do Senhor, uns porque não podem, outros porque por acomodação. E às vezes essa falta de empolgação, de entusiasmo, de muitas das vezes da nossa vida, nos faz estar numa situação em que o mundo não vê a luz de Deus em nós, né? E aí você olha para a situação desse cego, muitas das vezes é aquela que é Cristo mais alguma coisa. Por exemplo, muitas pessoas querem Cristo, mas quer também o seu bem-estar. Ele não pensou em nada disso, né? Coitado, um mendigo não pensou no seu bem-estar. Cristo e a autoestima também elevada. Cristo e as minhas necessidades supridas. Infelizmente, irmãs, se tem perdido na vida de muitos de nós, como cristãos, a suficiência de Cristo. E eu não estou falando na situação como muitos que, nesse momento tão difícil, têm passado por perdas, por aflições, por lutas. Não é esse momento. Todas nós passamos por isso. Momentos que a gente quer ficar no cantinho, porque sabe que a dor é grande, o coração está abalado. Não estou falando desse momento. Estou falando daquele momento onde tudo vai bem na nossa vida, mas nós preferimos não colocar Cristo como suficiente nas nossas vidas. Na verdade, irmãs, Cristo também ele opera milagres, né? Aqui a gente vê nesse texto a forma como o Senhor Jesus agiu na vida desse cego. E hoje também o Senhor continua realizando milagres. Às vezes a gente presta mais atenção naqueles milagres que acontecem de uma forma extraordinária na nossa vida. Por exemplo, um acidente que Deus nos poupa, ou um assalto, e aí a gente consegue enxergar o milagre de Deus na nossa vida. Mas, e aquelas coisas ordinárias, todos os dias que o Senhor nos concede, a gente não enxerga como um milagre? Por exemplo, como acordar todas as manhãs, por exemplo, estar bem, né, nesse tempo de pandemia,
ou aquelas que pegaram o vírus, mas graças a Deus sobreviveram. Isso, muitas das vezes, a gente não enxerga como milagre, mas é milagre, todos os dias para nós, que o Senhor tem nos concedido. O Senhor oferece vida, e vida abundante. E isso é o que Ele deseja e espera que nós, como suas servas, vivamos uma vida plena, uma vida abundante. No texto, a gente vê que o que atraiu a atenção do cego Bartimeu foi o quê? O barulho daquela multidão, né? O texto diz, o tropel da multidão, intenso ao seu redor, né? Da multidão. E nós, irmãs, também temos vivido vidas totalmente rodeadas por barulhos, né? Vozes, a mídia de um lado, política de outro, no ano de eleição é assim mesmo, né? E esses barulhos querem captar a nossa atenção, querem tirar de nós a visão que deve estar depositada no Senhor, para que a nossa vida brilhe e seja luz nesse mundo, né? Querem desviar a nossa atenção das coisas que são eternas. Nós, irmãs, vivemos sob pressão. E esse assunto aqui tem sido um assunto muito em alta. Por quê? Porque a gente não é à toa que a gente tem visto tantas pessoas com chamados transtornos mentais, né? A irmã falou de depressão ali. Só que existe graus de transtornos mentais que muitas das vezes não são doenças. Existe um manual que se chama Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais. Aquelas siglas que a gente ouve todos os dias aí, nas escolas, muitas vezes nossas crianças são rotuladas por siglas que às vezes nem sabem o que significa direito. Então, quando a gente está nesse mundo cercado por esse tipo de coisa, a gente vê pessoas que estão sofrendo e deixando de viver porque tem acreditado que realmente ela tem uma doença, quando não, na verdade não é uma doença, na verdade é um problema do nosso coração. Se você pegar esse manual e você for ler, você vai ver que você tem esse monte de doença que eles colocam e que na verdade não são, né? São problemas do nosso coração. E aí a gente pensa, quem fez o homem? Não foi Deus? Deus é o criador do homem. E nós aqui de Jardim Botucatu, nós afirmamos, e nós temos isso muito claro no nosso coração, que a Bíblia é totalmente suficiente para resolver esses problemas da alma. Eu sei que existem muitas pessoas que entram por esse caminho de deixar que esses transtornos mentais sejam rotulados na vida da pessoa, mas a Bíblia é totalmente suficiente. Ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, né? Que a palavra de Deus diz. Então, ela é totalmente suficiente para curar os nossos problemas da alma. E dentro dos problemas da alma, o que nós temos? Nós temos os nossos pensamentos, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas emoções, problemas do nosso coração, e a palavra de Deus é totalmente suficiente, capaz de nos curar dessas doenças, né? O povo de Deus tem se esquecido, irmãs, que Deus é aquele que cura o corpo, como ele fez com esse cego. Ele restaurou o quê? O corpo dele, mas é o mesmo Deus que cuida da nossa alma, e é para ele que nós temos que correr, é para ele que nós temos que clamar, porque só ele tem o poder de atuar no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma. Basta que nós clamemos por essa solução. O cego Bartimeu sabia que Jesus era a única solução, e ele aproveitou a última oportunidade. Jesus estava indo para ser morto, né? E ele aproveitou a última oportunidade da vida dele, e ele clamou e ele alcançou a bênção. Quando Jesus opera nele o milagre, Jesus diz uma das frases mais lindas da palavra de Deus que eu gosto muito: a tua fé te salvou. Essa expressão a gente vê também o Senhor Jesus falando lá para a mulher pecadora, o Senhor Jesus também falou lá para a mulher do fluxo de sangue, né? Para a mulher cananeia, ele diz, grande é a tua fé. Então, por que, irmãs, que o Senhor repete essa mesma expressão na palavra dele? Porque o Senhor valoriza a nossa fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, irmãs, não nos faz ficar paradas. A gente vê no relato dessa história
que foi progressiva a atitude desse cego, né? Primeiro ele está ali paradinho, depois ele ouve, ele pergunta, e aí ele clama, e ele clama mais. Então, foi progressiva a atitude dele. Isso é fé, irmãs. A fé não nos deixa ficar paradas. A fé nos impulsiona, traz esperança no nosso coração. E por isso que nós precisamos pedir para o Senhor, aumenta a nossa fé, né? É isso que a gente precisa clamar. Porque senão, irmãs, nós vamos ficar à beira do caminho. A situação desse cego, ele vivia à beira do caminho. E a beira do caminho não é o nosso lugar como cristãs, irmãs. A beira do caminho é um lugar perigoso. A Bíblia diz o quê? Que o inimigo ele fica espreita ali, né? Lembra daquela passagem da semeadura? A beira do caminho é um lugar perigoso. E eu pergunto, irmã, você tem escolhido correr o risco de ficar nesse lugar e ser atacada pelo inimigo? A beira do caminho é um lugar também de acomodação. Você tem escolhido, irmã, ficar acomodada, preferindo viver um cristianismo mais voltado aparentemente, como mais uma religião, ou você tem se envolvido e pedido a Deus condições de continuar servindo a Ele no caminho do Senhor? A beira do caminho também, irmã, é um lugar de exclusão. Você que tem escolhido excluir-se para não estar com o povo de Deus, para não estar caminhando com o povo de Deus, porque você acredita que não faz falta, irmã, não é essa a vontade que o Senhor tem para a nossa vida. Os nossos olhos já foram iluminados e Deus nos deu o privilégio de enxergar com os olhos dele. Nós vemos o mundo com os olhos de Deus. Então, nós precisamos, irmãs, reagir, né? Diante de situações que o inimigo coloca, de querer que nós fiquemos acomodadas, que nós venhamos nos excluir, nós precisamos da força que vem do Senhor para nós caminharmos e não ficarmos à beira do caminho, e sim no caminho. O cego Bartimeu, ele tinha uma deficiência. E todas nós, irmãs, nós temos deficiências espirituais. Existe aquelas que quer tocar. Eu acho que se Deus tivesse me dado o dom de tocar alguma coisa, seria muito bom, né? E outra tem a deficiência em cantar, a outra em pregar. Mas isso, irmãs, é o corpo de Cristo. O Senhor tem nos dado, feito cada uma com o seu dom, né? Então, nós não podemos ficar achando que não fazemos parte do corpo, por quê? Porque eu não sou importante, né? Deus quer nos usar, apesar do que somos, né? Apesar do que somos pecadoras, miseráveis pecadoras, mas lavadas pelo sangue de Cristo, né? Temos debilidades, sim, temos fraquezas, mas o Senhor quer nos usar. E a cada dia, nós precisamos buscar no Senhor essa força para continuar servindo. E, por fim, o cego Bartimeu, ele depois da sua cura, ele seguia Jesus e ele glorificava a Deus. E o povo via e dava louvores a Deus. Irmãs, nossa vida é para glorificar o Senhor, né? Lá em 1 Coríntios 10 diz o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe aquela camisa difícil que você está passando? Faz para a glória de Deus. Sabe aquela faxina pesada que você está fazendo? Faz para a glória de Deus. Sabe aquele chefe difícil, ignorante que você tem perto de você? Obedeça para a glória de Deus, porque o testemunho vai ser para ele, né? O nome de Jesus vai ser glorificado, assim como essas pessoas davam louvores a Deus, pessoas vão dar louvores a Deus pela tua vida, pela minha vida, quando nós escolhemos viver uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que demonstre luz, né? Porque nós somos a luz do mundo. E antes de eu concluir essa mensagem, irmãs, eu gostaria que a Elisete soltasse um corinho. Esse hino é da minha época de jovem, acredito que as irmãs também devem ter ouvido. E aí nós vamos concluir.
seu coração. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode lhe dar, é vida por seu coração. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão, é muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Que nós possamos, irmãs, viver uma vida abundante, aquela que o Senhor espera e que Ele nos ofereceu. E também, irmãs, que nós busquemos na palavra de Deus, em Cristo, a nossa suficiência, que nós não sejamos cegadas pelo entendimento do mundo, né? A sabedoria humana, mas que nós possamos buscar no Senhor a suficiência para vivermos uma vida que agrade ao Senhor. Clamando o quê? Pela saúde do nosso corpo, mas também a saúde da nossa alma. Que o Senhor cumpra em nós o querer dele, que nós possamos ser mulheres de Deus, iluminando a vida dos nossos esposos, dos nossos filhos, da igreja, para a glória dele. Que o Senhor nos abençoe. Amém.